Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é entrevista, isso mesmo. Para fazermos essa aula, fazermos atividades, lermos uma entrevista, um fragmento, convido você a acompanhar os nossos objetivos. Eles serão ler e compreender entrevista, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. Temos uma definição. Você consegue dizer o que é uma entrevista? Consegue? Maravilha! Veja que o que você pensou, o que você sabe sobre a entrevista tem a ver com o que temos aqui nessa definição, ou você precisa complementar aí a sua ideia de entrevista. É um gênero textual que se estrutura em perguntas e respostas, tem origem na modalidade oral, porque é o resultado da interação verbal de entrevistador e entrevistado. Isso mesmo. Então nós temos aqui o principal em uma entrevista, né? O que mais lembramos quando ouvimos falar de entrevista. São perguntas e respostas. Perguntas feitas por um entrevistador, respostas feitas por um entrevistado. Normalmente uma pessoa especialista em matemática, um artista, um profissional qualificado em uma área, então tem respaldo para abordar algum tema importante para o público leitor. E sim, a entrevista nasce na oralidade, em sua maioria das vezes, de uma interação verbal, em uma conversa em que temos essas perguntas e essas respostas. E você sabe dizer também quais são as atribuições de um entrevistador? O que ele deve fazer? Ele chega e se apresenta e já faz as perguntas, ou ele precisa estudar antes? Quais são as atribuições dele? E também quais são as atribuições de um entrevistado? Ele responde de qualquer maneira as perguntas? Não, né? Vejamos aqui então as principais atribuições de cada um. Atribuições do entrevistador. Começar e finalizar a entrevista. Isso mesmo, seja ela oral, em vídeo ou apenas escrita, mas houve uma interação oral para aquele texto escrito aparecer num site, em um jornal também. O entrevistador, ele é responsável por começar, ele faz uma apresentação, uma contextualização a respeito da temática que será abordada e também a finalização, fazendo um agradecimento, ainda deixando uma conclusão a respeito do que foi abordado naquela entrevista. Outro tópico, realizar perguntas. Isso mesmo. Então, o entrevistador tem essa função de fazer perguntas para o entrevistado. Perguntas referentes à temática que foi acordada ali entre eles. Instigar a resposta do entrevistado. Instigar a resposta. Como isso? Ele faz a pergunta e também tem que instigar a resposta. Ele tem que analisar na resposta dada a uma pergunta se aquela resposta realmente é satisfatória a respeito do tema, se o leitor vai ficar informado com aquela resposta. Se ele julgar que não, ele retoma a pergunta de alguma maneira até que tenha aí uma complementação que ele julgue adequada para aquela pergunta e aquela resposta tenha dado. Outro tópico, inserir novos temas. Isso mesmo, como é uma conversa, é uma interação, pode ser que uma resposta dê brecha para uma nova temática. Isso mesmo, um resultado ali de uma resposta dá abertura para um novo tema, um tema que está ligado ao tema principal. Então, sim, ele deve aproveitar o momento e fazer uma pergunta, mesmo que de improviso, sobre aquele tema, porque é algo novo e o leitor com certeza vai ficar na dúvida, principalmente se for uma palavra, um conceito em que não se sabe ali, não se tem muito conhecimento. Outro tópico, direcionar a interação. Por muitas vezes, uma conversa, a pessoa acaba pensando em várias situações na hora de responder e acaba fugindo em determinados momentos do tema, respondendo coisas que fogem da temática que se espera. Então, o papel do entrevistador também é direcionar cada vez que há uma fuga aí do tema, ele faz alguma intervenção
para que o tema volte a ser discutido aí, respondido pelo entrevistado. Usar variedade linguística adequada. Isso mesmo, por que adequada e não temos aqui norma padrão? Depende muito, é muito relativo. Nós temos sites, temos revistas, jornais que têm um público específico. Existem sites direcionados ao público jovem. Então, a linguagem informal, popular, se faz necessário, porque o jovem gosta, ele entende essa linguagem. Mas uma entrevista que é para ser divulgada em um jornal que trata de economia, por exemplo, já não faz jus uma linguagem coloquial. É necessário uma linguagem formal, porque se os leitores esperam isso, o público é um público vasto de diversas áreas. Então, se deve adequar a linguagem da entrevista ao seu público também, à sua temática, inclusive. Agora temos as atribuições do entrevistado. O que o entrevistado deve fazer? Primeiro, responder aos questionamentos. Isso mesmo, ele está lá para responder essas perguntas feitas pelo entrevistador. Outro, ser transparente e descomplicado. As respostas devem ser objetivas e claras. Ele não está ali para confundir, e sim para informar. Então ele tem que ser o mais claro e objetivo possível em suas respostas. Ter enfoque nos pareceres solicitados. Assim como o entrevistador tem que direcionar para a temática, o entrevistado tem que estar atento para não fugir do tema. Esclarecer dúvidas. Surgem novos temas, o entrevistador faz novas perguntas, mesmo que de improviso. O entrevistado tem que esclarecer essas dúvidas que vão surgindo no decorrer dessa interação. Usar variedade linguística adequada. Da mesma forma que o entrevistador deve fazer as perguntas respeitando a norma padrão ou respeitando um grau de informalidade possível, o entrevistado também tem que se atentar a essa linguagem na hora da entrevista e de dar suas respostas. Vamos ver toda essa questão de entrevistador e entrevistado num fragmento de entrevista aqui. Comece a leitura comigo. O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional Fernando Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração. Pensando juntos, vimos o título e um subtítulo, a respeito da entrevista. E já podemos perceber algumas informações importantes do que vai ser tratado. O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. Pode-se afirmar que o título, letra A, tem pouco a ver com a entrevista inteira. B, traz todas as informações da entrevista. C, resume o assunto da entrevista. D, traz a opinião do jornalista da entrevista. E aí, qual é a função desse título que temos em destaque? Se você pensou que o título tem a função de resumir o assunto que ser abordado na entrevista, é a resposta correta. É essa a função do título: antecipar o assunto, mostrar o assunto para o leitor. Vejamos agora a apresentação do entrevistado. O grande desafio para o jovem é decidir qual profissão seguir. Para ser exitoso nessa missão, o segredo está em apostar em autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. É o que defende Fernando Aguiar, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, que desenvolveu uma metodologia vocacional. Agora vamos a uma pergunta feita a esse entrevistado. Quais são as dificuldades envolvidas ao decidir por uma profissão? São obstáculos diferentes para cada pessoa, e os desafios não existem apenas ao escolher uma carreira. Ao longo da trajetória, a pessoa vai se deparar com perguntas que sempre voltam, como: será que é isso que eu quero continuar fazendo pelo resto da minha vida? Vamos a uma nova pergunta. O fato de estudantes do ensino médio serem pressionados a decidir uma carreira é prejudicial? Como lidar com isso? Sim, essa pressão para a escolha profissional e a falta de preparação pode gerar estresse, depressão e ansiedade, além de dificuldade para dormir e irritabilidade.
A melhor maneira de aliviar essa tensão é se conhecer, pois as pessoas nunca vão parar de pressionar. Quando você se prepara e se compreende, a pressão terá menos peso. Uma outra pergunta: como os jovens podem ter clareza sobre qual carreira seguir? Qualquer processo de escolha ou planejamento tem de começar com o autoconhecimento. É preciso pensar sobre as respostas para perguntas como: quem sou eu? E o que quero para a minha vida? Na internet há vários testes de orientação profissional gratuitos que pecam por priorizar apenas os cursos disponíveis no mercado, em vez de valorizar o autoconhecimento. Todo profissional terá algum momento de crise ao longo da carreira. É nessas horas que a gente reflete sobre o que deseja continuar fazendo pelo resto da vida. Se tiver feito uma escolha desconectada com os próprios propósitos, a pessoa pode se sentir forçada a permanecer trabalhando com aquilo por falta de outra oportunidade, o que causa sofrimento e até adoecimento. Só com o autoconhecimento é possível fazer escolhas bem feitas. Encerramos a leitura do fragmento, conseguimos observar a tese, a opinião do entrevistado e a sua retomada diversas vezes nas respostas que ele apresenta. Temos a primeira atividade, vamos a ela. Letra A. Por que alunos do ensino médio sofrem pressão para a escolha da profissão? B. Que pessoas realizam essa pressão? Responda. Retornamos. Respondeu? Letra A e letra B? Então vamos à correção.
Letra A. A pressão pode ocorrer por vários motivos, como a entrada na vida adulta, a influência dos sonhos profissionais de outrem ou a ideia de ser uma escolha definitiva para a vida. B. Geralmente, a pressão é feita pelos familiares. Isso mesmo, se você observar o que temos aqui de ideia na resposta da letra A, são situações que incomodam a pessoa que está escolhendo a profissão, que não tem ainda uma certeza e muitas vezes sofre uma interferência de algum parente, porque já tem aquela profissão, ou era o sonho e não conseguiu seguir aquela carreira, e acaba influenciando e, de certa forma, pressionando o adolescente na sua decisão. Como outras também situações, essa transformação, da adolescência para a vida adulta, mais responsabilidade, então isso gera uma pressão também na vida do jovem. Agora vamos para a segunda atividade. Nessa resposta, o entrevistado utiliza argumentos de causa e de consequência. Identifique-os. Nós temos a resposta, faça a leitura, identifique qual é a causa e a consequência utilizada como argumentos. Responda. Retornamos, identificou qual é a causa e a consequência demonstrada nessa argumentação do entrevistado? Vamos ver quais são então. Argumentos de causa: escolha profissional e a falta de preparação. Quando você se prepara e se compreende. Argumentos de consequência: estresse e depressão e ansiedade, além de dificuldade para dormir e irritabilidade. A pressão terá menos peso. Isso mesmo, então nós temos duas causas e duas consequências apresentadas pelo Fernando Aguiar, que é o entrevistado
da nossa entrevista, do nosso texto. Agora, terceira atividade, observe. Ao responder o questionamento sobre como os jovens podem ter clareza sobre a escolha da profissão, o psicólogo reafirma sua tese. Como ele faz essa retomada? Releia o trecho e identifique como ele retoma a opinião. Comece. Voltamos. Respondeu, releu o trecho e identificou como o entrevistado retoma a sua opinião, a sua tese. Observe uma possibilidade de resposta. O entrevistado começa a sua resposta afirmando que qualquer processo de escolha ou planejamento tem de começar com o autoconhecimento. Reparou nessa palavra? Autoconhecimento, conhecer a si mesmo? Está no título, está na apresentação, está na primeira pergunta, está na segunda. Ele sempre traz essa ideia, é o foco do entrevistado, é a tese dele. O jovem precisa se conhecer, então ele sempre retoma essa ideia. Agora, pensando juntos. É preciso pensar sobre as respostas para perguntas como: quem sou eu e o que quero para a minha vida? Na internet há vários testes de orientação profissional gratuitos. As aspas são frequentemente usadas nas entrevistas. Nesse fragmento, elas foram usadas para a. Acentuar o valor de uma palavra. B. Delimitar o uso de uma citação. C. Realçar com ironia uma expressão. Qual é o objetivo das aspas nesse trecho? Se você pensou na letra B, delimitar o uso de uma citação, é a resposta correta. Quando ele cita, quem sou eu?
O que quero para a minha vida? Essas perguntas ele está imitando as perguntas que ele deve ouvir dos jovens quando ele conversa, quando ele está fazendo seus trabalhos, suas pesquisas ou mesmo orientação. Ele sempre ouve, é uma fala recorrente dos jovens, pois eles estão em dúvida. Então, nós temos uma citação, a reprodução de uma citação. Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento de entrevista, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações e identificamos tese e argumentos. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!